Mano, eu vou fazer a introdução muito rápida, porque eu tenho muita coisa pra falar e esse vídeo vai ficar maior que o episódio. Vamos comentar o episódio 6 da segunda temporada de The Bad Batch, que, meus amigos... antes, deixa eu levantar um questionamento aqui pra nós. Esse episódio não anda com a trama principal, né? Cadê o Crosshair? Crosshair voltar, clones contra clones, não entra nessa questão principal, não desenvolve nenhum dos personagens já apresentados, apresenta um personagem relativamente novo, não é novo, que a gente já viu ele em outros lugares, que a gente já vai comentar daqui a pouco, mas pra série é um personagem novo, e é um episódio solto, totalmente solto, assim, aventurinha da semana. E aí, é filler ou não é? Não é, né? Tem Jedi. É você que tá dizendo, não eu. Vamos comentar esse episódio então, lembrando que, com spoilers, então vai lá assistir na Disney Plus, depois você volta, porque, mano, muita coisa interessante nesse episódio, não só para a própria série, como também para a expansão do universo que a série tá apresentando e também para o universo expandido. Porque se a gente juntar esse episódio com o episódio passado, a gente tá vendo que The Bad Batch tá se expandindo nela mesma, sabe? Trazendo outros temas como artefatos antigos, máquinas de guerras antigas. Nesse episódio, por exemplo, a gente tá vendo muito sobre Jedi, união entre grupos que estão sendo caçados pelo Império. Então, a temporada, a série está se expandindo nela mesma, além de expandir o universo expandido de Star Wars, olha só. Acho que como estamos no episódio 6, e serão 16 ao todo, já dá pra gente cravar que a segunda temporada ela tá bem mais solta, né? Eles abraçaram meio que uma parada Clone Wars de caos da semana. Não que não tenha uma grande trama que permeia a temporada, nem que vão ter episódios mais focados sobre clones, não é isso, mas, bom, já estamos chegando na metade da temporada, a gente viu que vai ser bem mais solto do que aquela linha concisa. Eu acho isso tranquilo, porque me lembra uma roupagem, que é uma coisa que eles usaram na série Andor, por exemplo. Bom, o nome da série Andor é Andor. O personagem principal da série é o Cassian Andor, ou Cassian Andor, como você quiser pronunciar. Porém, na série, a gente via muito mais coisa da Mon Mothma, por exemplo, do Luthen, sabe? Os personagens iam expandindo. Claro que o personagem principal era o Cassian, mas tinham outras histórias ali que o Cassian servia como coadjuvante condutor. Era ele que levava a história pra frente, os outros personagens iam reagindo àquilo e as tramas iam mudando. Acho que The Bad Batch tá na mesma linha, sabe? Então a gente tá acompanhando a Força Clone 99 sobrevivendo na galáxia pós-criação do Império, porém a gente tá vendo vários outros personagens, outros núcleos, que não seja só aquele grupo vivendo, sei lá, a vida deles. Às vezes como coadjuvantes, às vezes como fio condutor da história. Eu achei bem interessante. Por mim, pode continuar sem a vontade. Explorar a galáxia de Star Wars nunca foi um problema pra mim. E, bom, no período imperial, inclusive, nos primeiros anos, no primeiro ano, literalmente, do Império, eu acho top. Nesse episódio, a Força Clone 99 acaba salvando um Wookiee, que na verdade é um Jedi Wookiee. Um Jedi sobrevivente, no caso, e eles topam levá-lo até o planeta Kashyyyk, planeta natal dos Wookiees. Obviamente que as coisas não são fáceis e o grupo se une a uma tribo de Wookiees para lutar contra o Império que já está em Kashyyyk, obviamente. Esse episódio já começa muito interessante. Tô com a minha canetinha porque, ó, aqui embaixo tem minha super agenda de anotações, então eu vou riscando aqui e sim eu gesticulo bastante com a caneta. A Força Clone 99 vai fazer uma entrega da CID para o Eixo Vanguarda. Esse grupo é um grupo de droids que, segundo Hunter, eles são conhecidos por contrabando. Olha como isso é interessante, um grupo de droids de uma linha AX, é AXIS, pelo que eu vi nos créditos. Eles são droids contrabandistas, droids bandidões, droids criminosos que contrabandeiam, não só contrabandeiam ou contrabandiam? Dúvidas de português no meio do vídeo, hein? Sempre uma boa hora. Que transportam armas e também seres vivos, como a gente viu no episódio. Reparem que o que a Força Clone tá vendendo pra eles são chain codes. Chain codes é aquele registro do Império que a gente viu lá na primeira temporada, no episódio do Cut Laquen, no segundo episódio, lembra? Lá no segundo episódio da primeira temporada, a gente descobriu que o Império estava obrigando as pessoas a se registrarem. Elas não conseguiam usar o dinheiro delas no Império, por exemplo, porque tinha moeda da República, os créditos da República, tinha que trocar por crédito imperial, você só podia fazer isso se você fizesse o seu chain code. Basicamente, o Império cria um documento para você ali que tem todos os seus dados. O Império te registra. Dados familiares, espécie, planeta de origem, antecedentes criminais
e o Império tem tudo isso pra eles. E você é obrigado a fazer isso. Então o que eles estavam fazendo ali no episódio era falsificar chain codes, vender chain codes falsificados, na verdade. Por que os droids precisam disso? Eles estão levando mais carga de seres vivos e precisam esconder essa galera, talvez? Achismos. Os droids estão levando o pequeno Gungi até um misterioso comprador que especificou o que é o Jedi vivo. Esse é um dos perigos de ser Jedi durante o período imperial. Tirando o fato do Império estar te caçando, os Inquisidores, tudo mais que a gente viu na série do Obi-Wan, por exemplo, ainda existiam poderosões, chefões do crime, cartéis criminosos que pagavam para ter um Jedi. Então existiam recompensas por Jedi, não só recompensas imperiais, como recompensas, sei lá, eu lembrei, por exemplo, na fase de quadrinhos de Star Wars, do filme 4 pro filme 5, que saiu aqui no Brasil tem uns 2, 3 anos já. Logo nas primeiras edições, tem ali uma história do Luke na lua de Nar Shaddaa, ou Nar Shaddaa, como você quiser pronunciar, que é a lua dos contrabandistas, e ele chega lá na cantina, lá no bar do lugar, com sabre de luz, tal, panguando, e bom, dá 2 segundos, eles vendem o Luke para o Gracchus, o Hutt, que vai lá pessoalmente pegar o Luke. Porque, primeiro, o Gracchus tinha uma coleção de coisas dos Jedi, holocron, sabre de luz, mas também ele tinha uma arena. Então ele botou o Jedi lá pra lutar e vendia ingressos com isso, botando o Luke lá pra lutar. Entende? Existem esses perigos, sem contar o fato do Gungi ser um Wookiee, que a gente vai entrar nisso daqui a pouco. E nesse caso, piora muito porque o Gungi é uma criança. Vamos lembrar sempre que os Wookiees vivem centenas de anos, a gente não sabe ao certo quanto tempo, quantas centenas, assim, tipo, vive 800 anos, 700 anos, mas a gente sabe que são centenas. Ou seja, os Wookiees ficam criança por muito tempo. É um negócio meio Baby Yoda ali com o próprio Yoda, por exemplo. O Baby Yoda, na série The Mandalorian, tem 50 anos e ainda é uma criança. O Gungi, não sabemos quantos ele tem, mas ele vai ser uma criança por muito tempo. Lembra que eu abri o vídeo falando que a gente já conhecia o Gungi? Então, primeiro, ele tava nos trailers, então não é spoiler, eu não sei como é que vai ser a capa desse vídeo, a thumb, mas se tiver o Gungi lá, não vem comentando, me deu spoiler, tava nos trailers, nos 2 trailers que a gente comentou aqui no canal, a gente já sabia que o Gungi ia aparecer. Enfim, não era isso que eu ia falar, mas ele aparece lá em Clone Wars, na 5ª temporada de Clone Wars, pra ser mais exato. O nome do episódio é O Encontro, é o episódio 6 da 5ª temporada, e a gente acompanha uma aventura de Younglings indo até o planeta Ilum, indo passar pelo ritual de encontrar o seu próprio Cristal Kyber. O Gungi tá lá, no episódio seguinte também contra os piratas também, lutando contra o Grievous também, é um arco ali de 3, 4 episódios que o Gungi está, ou seja, ele oficialmente é um Youngling Jedi, que segundo o episódio, o Gungi fala ali pros clones que ele tá fugindo desde a Ordem 66, ou seja, a gente não sabe quanto tempo se passou entre a Ordem 66 e a 2ª temporada de The Bad Batch, mas tem alguns meses aí beirando 1 ano já. Então ele tava fugindo desde então até o momento onde ele foi capturado pelos droids. E o Gungi tá tentando voltar pra Kashyyyk, que, bom, é o planeta natal dos Wookiees, apesar dele não lembrar qual tribo é a dele, porque vamos lembrar sempre que as crianças com acesso à força são levadas pelos Jedi muito crianças, elas não lembram muitas vezes do seu planeta natal, tipo, elas sabem onde é, mas não lembram, sei lá, da sua família, da sua cidade, elas vão perdendo a memória com o passar do tempo que elas vão crescendo, sendo criadas no templo Jedi de Coruscant. Tanto que nesse episódio eles falam que ele teve sonhos com Kashyyyk, que podem ser visões também, claro que pode, mas é universal, sim. A galáxia inteira sabe que Kashyyyk é o planeta natal dos Wookiees, ele é um Wookiee, quer voltar para Kashyyyk. Faz sentido, mesmo não sabendo qual é a sua tribo. Um dos pontos mais interessantes desse episódio para mim está na relação entre Wookiees e Trandoshanos. Já falamos várias vezes aqui no canal sobre como essas duas espécies se odeiam. Na verdade é o seguinte, os Trandoshanos, que são aqueles lagartões, eles invadem Kashyyyk na calada da noite, entram na floresta e matam Wookiees ou capturam Wookiees para servirem como escravos. Seja no trabalho braçal ou em arenas de luta, os Trandoshanos caçam Wookiees e os Wookiees se organizam para se defender dos Trandoshanos. Basicamente é por isso que as espécies se odeiam. Os Wookiees têm total motivo para odiar os Trandoshanos, vamos combinar. Só que aqui a gente descobre algo muito interessante. Nossa, eu pirei que, bom, pra mim, que sou apaixonado pelo universo expandido, eu achei incrível. O Império está trabalhando com os Trandoshanos e faz sentido, porque pensa, estamos no primeiro período ali do Império, primeiro ano, o Império está se consolidando. E eles precisam de Kashyyyk e eles precisam dos Wookiees.
Kashyyyk, em teoria, é coberto quase que totalmente por árvores enormes. O planeta é um florestáceo. E os Wookiees, como a gente acabou de falar, vivem centenas de anos. Então eles conhecem a floresta a sua vida inteira e sua vida dura muito tempo. Então eles sabem tudo sobre a floresta, sem contar a ancestralidade, a natureza que a gente viu nesse episódio, onde os Wookiees literalmente rezam para as árvores. As árvores são donas do planeta. É uma coisa bem interessante, bem forte, bem ancestral, assim, as suas raízes. Achei bem bonito. Muito bonito, inclusive. Mas voltando ao que eu tava falando, teoricamente Kashyyyk seria uma grande fortaleza. Os Wookiees podiam lutar lá contra o Império pra sempre. Aí você pode virar pra mim e falar, mas Norton, se os Wookiees lutarem contra o Império, é só o Império botar um monte de Star Destroyer em cima e fazer aqueles disparos orbitais, onde eles juntam várias naves gigantes e, bom, atiram lá embaixo, destroem tudo, mata todo mundo. Claro, dá pra fazer isso, mas o Império precisava dos recursos de Kashyyyk, né, madeira, também mineração, refinar coisas, precisava de Kashyyyk como um planeta para arrancar recurso e precisava dos Wookiees como mão de obra. Como trabalho escravo mesmo, assim, escravizados mesmo. Como a gente vê lá no filme do Han Solo, com os Wookiees trabalhando nas minas de Kessel. O Império vai lá, pega os Wookiees, escraviza os Wookiees no próprio planeta e também espalha eles pela galáxia para trabalhar em outras minas, em outros planetas e tudo mais. É bem pesado, é bem forte. Por isso que entra os Trandoshanos. Os Trandoshanos estão acostumados a entrar em Kashyyyk e olhar a floresta e andar pela floresta, mesmo que não sendo de lá. Que é uma coisa que eles fazem há muito tempo. Então o Império vai lá, chega neles e fala, vocês não querem trabalhar com a gente não? Vocês podem ficar com pele de Wookiees, pode pegar Wookiee pra vocês, mas eu preciso que vocês me ajudem a derrotar os Wookiees aqui, os Wookiees que estão se rebelando contra o Império e ajudem também a tomar o planeta pro Império. O episódio pega uma das essências de Star Wars e traz de volta essa questão que está em Star Wars desde sempre, de ancestralidade, religião, também, por que não, né? Acreditar, ter fé, contra essa coisa de mega tecnologia opressora, mega máquinas de matar, tecnologias de matar mesmo, seres ligados à natureza derrotando uma máquina opressora imperial colonizadora. Entende? A mesma coisa, por exemplo, Ewoks ganhando de Stormtroopers. Algo tribal, com aspas, ligado à natureza, usando as criaturas ali do lugar a seu favor, as criaturas também ajudando contra a máquina colonizadora imperial. Porque vamos combinar, os Trandoshanos estavam capturando Wookiees, destruindo vilas e destruindo aquela parada de pedra com desenhos assim, como se fosse tipo um apagamento de um lugar sagrado, um lugar ritualístico, um apagamento histórico dos Wookiees. Entende a linha de raciocínio que eu tô tentando traçar aqui? Não sei se deu certo. Outro ponto interessante é que quem fala para lutar pelos Wookiees é o Echo, deixando claro que os Wookiees e os clones sempre foram aliados durante as guerras clônicas, e isso é verdade. A Yana, que é a anciã da vila, aceita que o Gungi fique ali naquela tribo, ou seja, temos oficialmente um Jedi Wookiee em Kashyyyk, dentro do canon, vivo, isso é muito importante, pode ser usado no futuro, mesmo que seja um Youngling, porque 99% da galera que sobreviveu à Ordem 66 são Padawans e Younglings, porque os mestres deram suas vidas para que eles fugissem. E o episódio termina com o Hunter divagando sobre infância roubada no caso das crianças, por causa da perseguição imperial. O Gungi é um Jedi, então estava sendo caçado, e a Omega também pelos Kaminoanos por causa do seu material genético puro do Jango Fett. Agora você pode estar se perguntando, tá, onde que eu vi Kashyyyk nos filmes? Porque não me é estranho. Lembra lá na Vingança do Sith? Opa, minha caneta quase caiu. Lembra lá na Vingança do Sith, onde que o Yoda tava durante o Executem a Ordem 66? Em Kashyyyk, lutando junto com os Wookiees contra o exército separatista. O Yoda tinha uma boa relação com os Wookiees, inclusive. E pra gente encerrar, deu pra perceber que eu peguei o quadro Arquivo Jedi e mesclei com a narrativa do episódio? Deu pra perceber? Porque eu falei um monte de curiosidade, coisas assim que o episódio vai puxando. Espero que tenha dado pra perceber, e se não deu, eu estou avisando vocês agora. Só que esse finalzinho aqui eu quero falar sobre o que acontece com Kashyyyk depois disso. Porque Kashyyyk é totalmente tomada pelo Império. O Império dominou tudo e se esforçou ao máximo para desmatar o planeta. Os Wookiees sempre lutaram contra o Império, obviamente. No jogo Fallen Order, que se passa uns 4 anos depois de The Bad Batch, dá pra gente ver bem isso. Na trilogia de livros Marcas da Guerra, na verdade, nesse amarelinho aqui, ó, que isso aqui é a trilogia, né? Nesse amarelinho, que é o Dívida de Honra, que eu vou deixar a capa aqui na tela, a gente descobre que o Han Solo e o Chewbacca vão libertar Kashyyyk
depois da Batalha de Endor, depois que o Imperador morre, porque assim, no resumo, tem a Batalha de Endor lá no Retorno de Jedi, o Imperador morre, só que o Império só cai mesmo oficialmente um ano depois na Batalha de Jakku. Então, dentro desse um ano, que Kashyyyk é liberada pelo Han Solo, Chewbacca e um bando de outros bandidões e foras da lei que se unem ao Han Solo e ao Chewbacca nessa empreitada, porque a Nova República estava se consolidando, lutando contra os Imperiais, e o Han Solo fala, viu, vamos lá salvar os Wookiees, né? Porque com a morte do Imperador, o governador de Kashyyyk, ele fecha o planeta para ele. Então não tem mais Imperador, eu vou ficar aqui com o meu Império. Eu sou o Imperador agora de Kashyyyk, e aí a Nova República fala, não dá para ir agora, a gente tá lutando contra os Imperiais ainda em outros lugares, a gente vai liberar Kashyyyk, mas vai demorar um pouquinho. O Han Solo fala, quer saber? Vamos nós então, manda um zap pra galera e vai lá liberar Kashyyyk. Claro que eu tô fazendo um resumo do resumo, a história é muito mais profunda, mas dá pra entender o que acontece com Kashyyyk no futuro. Enfim, que episódio incrível. Mano, incrível. Incrível. É só isso que eu vou dizer depois de falar por 20 longos minutos e vocês não me aguentarem mais. Comenta aí embaixo o que você achou do episódio 6 de The Bad Batch. E não esquece que quarta que vem, né, estamos aqui para comentar o episódio 7. Então não perde, tá bom? Fica aqui com nós. Toda semana, toda quarta-feira a gente tá comentando The Bad Batch. Vamos fazer isso com The Mandalorian também e com as outras séries de Star Wars que forem saindo com o passar do ano, que a gente sabe que a Ahsoka é esse ano ainda. Então, mano, se inscreve pra você não perder. Achou o vídeo pelo menos interessante? Deixa um like, fortalece muito o meu trampo. Gente, é isso. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Eu agradeço muito sua presença. Eu tenho um link de afiliado da Amazon aqui na descrição, tá? Entra pelo meu link. Compra o que você quiser comprar. Não sei o que você vai comprar, mas se você for comprar na Amazon, compra pelo meu link, tá? Vem uma porcentagemzinha pra mim que me ajuda a manter o canal. Não altere em nada os preços do que você compra. Tipo, não tem alteração nenhuma, só que vem uma porcentagemzinha pra mim. É só isso. Isso me ajuda a manter o canal, porque financeiramente ajuda bastante. E agora sim, me voe. Muito obrigado por ter me ouvido até agora, eu agradeço muito sua presença, valeu e tchau!